Boa noite. Nós estamos abrindo aqui mais uma roda de conversa cujo tema é cultura e educação. E tem que ser assim, cultura e educação, porque a força tem que estar na cultura e não na educação. E a gente sabe a força das palavras. A gente chama de educação e cultura, a força fica na educação, que normalmente rouba toda a atenção do processo cultural. Essa já é uma... Então, é sempre cultura e educação. Aqui, na educação, tem que ser educação e cultura. Então, eu gostaria de chamar para conversar, para a gente poder dialogar sobre esse tema, que é a cultura e a educação. Para mim é difícil, porque a educação está arraigado. Até para falar fica difícil. Gostaria de chamar aqui a Mariana, a professora Mariana, para vir compor esta roda de conversa. Tem aqui um degrau. Se sente... Gostaria de chamar o professor Nelson. O professor Nelson agora está sem barba, está quase reconhecível. É que esse degrau aqui, você pensa que não, ele derruba. E o nosso querido... Isso é uma entidade, hein, gente? Vocês me desculpem, mas professor Aldo Vanucchi é uma pessoa importantíssima e de referência na nossa cidade de Sorocaba para vir compor aqui conosco. Aqui está firme. Tá bom. Gente, então, boa noite mais uma vez. E nós vamos começar falando sobre esse tema da cultura e da educação e como nós podemos colaborar com esse tema dentro de uma política municipal de cultura. As políticas municipais que hoje estão no país, em todas as instâncias, sejam elas no Estado e na Federação, elas estão buscando uma articulação. Mas elas primeiro precisam se articular no próprio município, com as suas próprias raízes. Porque, se elas não se articularem com as próprias raízes e com os próprios fazeres, aquilo pode ficar um documento que não se concretiza. E nem sempre todos que fazem estão nos debates. E nem sempre todos que fazem querem aquilo que é decidido. Então, a construção ela é de uma complexidade quando a gente pensa na cidade. Por quê? Para dar esta contribuição que nós vamos fazer, que é um fragmento, e que depois outras pessoas da equipe, da Secretaria de Cultura do município, vão construir, é um grande exercício de nossa parte. Quero também deixar aqui, importante destacar, o papel da Secretaria de Cultura do município, na pessoa da secretária Jaqueline, que tem feito um trabalho meticuloso de construir cartografias, porque a diversidade cultural nos leva sempre a também problemas diversos e de complexidade. Então, eu gostaria de chamar aqui que o nosso combinado hoje é um pouco assim. Eu vou ficar com um reloginho, que agora eu tenho um reloginho, sabe, gente? Tá? Não, vou deixar o Aldo por último, vocês que vão falar primeiro. Não adianta vir aqui me chantagear, não. Aí é o seguinte, deixa o professor Aldo, o professor Aldo vai refinando aí. E aí a gente gasta uns 10, 15 minutinhos para fazer uma abordagem do tema cultura e educação, como é que você faz o seu recorte. Segundo, como é que vocês enxergam este recorte numa política municipal. E, se vocês conseguirem, e se todos nós conseguimos nesse primeiro momento,
os desafios, porque é importante que a gente não precisamos ter todas as respostas, mas apontar os principais desafios que este tema, este binômio, cultura e educação, tem e precisa ser transposto e precisa ser enfrentado, enfim, também considerando os aspectos reais. Então, eu acho que eu vou começar aqui com a professora Mariana, e ela pode se apresentar, se ela achar, enfim, como deseja, tá bom? Uns 10, 15 minutos. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Agradecer aí à Secretaria de Cultura o contato e o convite para compor esse diálogo, essa conversa. Eu sou Mariana, né? Sou professora universitária e, recentemente, estava pesquisando sobre movimentos sociais, que é um espaço de produção cultural bastante forte, e os movimentos sociais aqui de Sorocaba, especificamente o movimento negro. Além disso, atuei durante muito tempo e ainda atuo com a educação, a escolarização propriamente dita, além do campo da universidade mesmo. Então, como o Simões disse no começo, eu vou falar mais da educação com a cultura, né? Que é mais o meu foco de trabalho mesmo. Nesse recorte, a gente verifica que, em geral, dentro do espaço escolar, as pessoas, os educadores e a comunidade escolar têm relacionado esse aspecto cultural muito mais com a área de arte, especificamente, do que do campo cultural por inteiro. Então, quando a gente está no chão da escola e vai falar de cultura, as pessoas automaticamente relacionam falar de cultura com falar de arte. E não é que isso esteja errado, isso é um espaço, uma possibilidade de entender o tema. E aí, falando dessa possibilidade, a arte, dentro do espaço escolar, dentro da comunidade ou da sala de aula, de uma maneira geral, é uma arte bastante restrita, né? É uma arte bastante concreta, é uma arte que não liberta, como diria Paulo Freire, que a educação liberta a gente, né? E a arte dentro do espaço escolar é uma arte que não tem encontrado um campo de libertação muito grande. Então, o Simões propôs aí algumas formas da gente conduzir esse diálogo. Eu acredito que a minha fala vai sintetizar isso, já vai apontando algumas coisas, dando alguns desafios, de alguma forma fazendo alguns encaminhamentos também. Então, acho que uma questão fundamental que, já que não é errado também entender que uma forma da cultura permear a educação também é pela porta da arte, é reinterpretar como é que essa arte pode adentrar efetivamente o espaço da escola, sem ser aquela arte quadrada das aulas de educações artísticas que quase todos aqui tivemos na escola, né? Ou de desenhos, enfim. Então, a formação dos educadores, né, a formação dos pedagogos, que são principalmente aqueles que lidam com os pequenos, né, e com o ensino fundamental 1, que é a minha área de atuação, é muito carente da área de arte, absolutamente carente. Tanto isso que a gente faz uma reprodução minimalista do conceito de arte. E é inexistente, quase, principalmente a depender do local da sua formação, é inexistente na área do pedagogo uma discussão sobre cultura. Então, o que a gente tem na escola, em geral, são professores que, além de não terem recebido uma formação interessante do campo da cultura, não vivem a cultura, né? Não tem esse espaço por uma série de razões, às vezes por não terem estes conhecimentos e às vezes também por não terem tempo, porque os caras dobram, né, o período de trabalho e tudo mais, enfim. Então, a gente tem educadores hoje que não se apropriam da cultura e, portanto, não sabem como dialogar com essa cultura. Então, eu acho que uma possibilidade de diálogo interessante entre educação e cultura é promover formações dos profissionais da educação com profissionais da cultura, de maneira que o campo da cultura possa enriquecer o da educação. É claro que pode existir um diálogo aí, né? Claro. Então, assim, os pedagogos podem, de repente, historiadores, enfim, em geral, todos os educadores, trabalhar com as propostas pedagógicas para melhorar essa formação do ponto de vista pedagógico, mas do ponto de vista do conteúdo, é extremamente necessário que o campo cultural favoreça esse diálogo com a educação, que tem carecido bastante disso. E
inclusive os projetos educacionais. Assim. Então, às vezes, a gente vê projetos da educação integral, por exemplo, que tinha aqui na rede municipal de Sorocaba, e a gente tinha oficina de teatro, oficina, enfim, de artes de uma maneira geral. Eu lembro muito que tinha teatro, mas essa formação de teatro não necessariamente dialogava com a cultura local, né? Então, uma outra discussão que a gente pode fazer com os educadores é de reconhecimento do que é a cultura local. Então, já que a gente está falando aqui de Sorocaba, qual é a cultura local de Sorocaba? E, principalmente, diferenciar a cultura local da cultura de massa, porque essa é uma grande confusão que as pessoas fazem, né? A cultura da cidade é aquilo que está tocando, é aquilo que a gente está vendo. O que é patrimônio cultural da cidade? Então, essa é uma formação pela qual os professores têm que passar, têm que reconhecer. E, então, eu entendo que esse diálogo com a cultura pode favorecer exatamente essa amplitude do conhecimento, para daí, sim, fazer com que essa comunidade em que se situam os entornos escolares possa adentrar o espaço escolar. Então, como é que a cultura adentra o espaço escolar? Em São Paulo, a gente tinha... Eu tenho um exemplo, né, do CEL, que era uma proposta de espaço educativo que foi feita em São Paulo. E o CEL era um espaço interessante, no sentido de que, fisicamente, ele era uma escola e tinha um teatro e alguns espaços grandes e que as pessoas se apropriavam desse local. Em alguns momentos, era uma apropriação interessante, em outros, era uma apropriação mercadológica, assim. Então, sei lá, a gente tinha shows de altíssimo, sei lá, famosos, né? Tinha show da Mônica Salmazo, show de gente famosa dentro do CEL. E isso era legal, mas a grande questão é como é que a comunidade está se apropriando dessa cultura. E se essa é uma cultura, se essa é uma demanda da comunidade local, ou se isso é uma coisa que veio de fora. Então, esse diálogo com o local precisa existir. Então, para mim, educação e cultura é falar da nossa localidade, é reconhecer o que é o nosso patrimônio e formar professores e formar a comunidade escolar para ampliar essa compreensão que a gente tem da cultura e favorecer o crescimento dela, né? Porque às vezes o que a gente vê também é o empobrecimento da cultura por faltarem agentes que possam promover a cultura local. Então, eu acho que essa é uma pegada. Assim, acho que eu começo por aí e aí, a depender do diálogo, as coisas vão se esclarecendo. Muito obrigado, Mariana. E, Nelson, eu vou fazer o seguinte, para te deixar um pouco mais feliz. Eu vou falar 2 minutinhos e depois você, tá bom? Só assim. Eu gostaria de fazer a seguinte abordagem. É preciso que a gente faça um recorte. Se nós falarmos de cultura e educação no ambiente escolar, ou do ambiente formativo da educação básica, educação ou do ensino superior, ela tem uma demanda e uma perspectiva. Se nós falarmos de cultura e educação no âmbito da cidade, nós temos uma outra perspectiva e um outro trabalho. Nesse sentido, é muito importante deixarmos algumas experiências que já são feitas e que elas podem ser melhoradas, como, por exemplo, aprender com a cidade. À medida que os alunos saem da chamada educação formal e vão para a não formal, que é um conceito próprio da Unesco, mas também com muitas discussões, né? Quer dizer, a partir do momento que elas visitam e aprendem com a cidade, né, à medida que elas são estimuladas a dialogar com o espaço urbano, que é um segmento, mas também a dialogar com as outras formas de cultura e de ocupação dos espaços públicos, né? Quer dizer, ter espaço para que as artes possam se manifestar e também convergir. Porque uma das questões, e aí eu devo concordar, uma das questões mais difíceis é querer estabelecer algum grau de hierarquização possível do que é bom e do que não é bom para um determinado grupo de manifestações artísticas e confundir manifestações artísticas com o conceito de cultura. Isto acaba
o tempo todo se confundindo dentro da unidade escolar. As pessoas acham que estão fazendo uma atividade, quando, na verdade, estão fazendo uma outra questão. E não adianta, como diria a professora Magda, o que está na escola se escolariza. Portanto, a arte na escola é arte escolarizada. É muito difícil. É um outro processo. Se escolariza. A escola tem um processo de escolarização que é dela própria. Agora, e esta é a grande questão que se impõe para nós, até para o professor. Por exemplo, o pedagogo. Não dá para querer que o pedagogo faça tudo e dê conta de tudo. Porque o pedagogo tem que dar conta de questões conjuntas, do qual a cultura faz parte dela. O problema é estudar esse tema da cultura, que é muito recente no nosso país. Esse estudo, se a gente pegar o pai de tudo isso, a gente vai ter que voltar lá em quem? No Mário de Andrade. É com ele que nós vamos ter que começar a negociar. É com ele, com as cartas, com os apanhados, com as cantorias. É claro que a escola está sem nada, porque as crianças não brincam mais. Então, a questão cultural ela envolve um outro caldo. Eu acho que se faz importante a gente separar esses processos, porque é muito forte a gente pensar que uma cidade que não é à toa que a Unesco acaba de lançar um selo que se chama Learning City, cidades de aprendizagem, que não é educadora. A cidade educadora é da AICE, que é uma organização que se localiza em Barcelona e que você faz parte, e que Sorocaba é um grande expoente. Tem um dos projetos que é o Roteiro Educador, que é um processo de aprendizagem, né? Agora, o Learning City, que Sorocaba também é uma das 20 cidades, for uma das 20, dos 512 escolhidos para ser modelo, se propõe a ter uma política cultural de aprendizagem. Por exemplo, esse próprio prédio nos ensina. Né? E aqui a cultura dele também está viva, porque o prédio, per si, também não é nada. Nós temos várias edificações, vou citar um caso agora, o caso que está no Facebook, da Casa do Marangoni, do Ettore Marangoni. Foi comprada por um proprietário privado, que ninguém sabia, todo mundo passava ali, ninguém... achava bonitinho, mas nem tchongas. Pô. Agora, o cara mandou botar um muro ali. Quer dizer, é um patrimônio da cidade que, se não for compreendido pela cidade, será destruído. Então, aí surgem algumas coisas. Então, aí tem uma imbricação muito forte com a educação, que é dar conhecimento para que as pessoas reconheçam e sejam capazes de fazer a fruição. Aí é que é uma outra questão. É isso. Agora é você, Nelson. Boa noite. Bom, meu nome é Nelson. Eu acho que eu tenho uma experiência um pouco mais modesta do que todos os participantes aqui dessa conversa. O meu trabalho é muito mais voltado para o ensino de literatura e para a escrita de textos para o jornal, além de um trabalho que eu faço num colégio particular aqui da cidade de coordenação cultural. Vocês vão perceber que a minha fala ela vai ser menos abrangente, ela vai ser um pouco mais pontual e concentrada num tema que para mim é muito caro, que é o tema da literatura. Né? Eu escrevo regularmente no jornal, eu converso bastante com os meus amigos, e esse é um ponto que vem me incomodando há bastante tempo e, ao mesmo tempo, me desafiando, que é a questão da literatura e da leitura dos clássicos, dos grandes escritores. E eu acho importante esse tema entrar na discussão, porque acho que todos vocês aqui sabem e percebem que os clássicos eles são temidos, que os grandes escritores eles são temidos. Eles são encarados como muito difíceis, como inacessíveis para poucos, e desculpem a ênfase, mas eu acho que isso é um crime. Né? É um crime você considerar um Dostoiévski inacessível, é um crime você colocar o Tolstói no alto da prateleira, ou você colocar o Machado de Assis, ou você colocar o Lima Barreto, ou o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, enfim, os grandes escritores que nós temos em todos os tempos. E eu acho, sim,
que é possível trabalhar com ações para que esses textos tão importantes eles tenham um maior número de leitores. Queria começar dividindo uma experiência que eu tive no colégio onde eu trabalho. Parece uma coisa pequena, mas eu acredito que isso possa ter um eco grande em outras instituições, em outras políticas. Havia uma reclamação da direção da escola de que os alunos estavam lendo muito pouco, muito pouco. Aquela história básica, né? Você lê um livro por bimestre. Eu fiz essa proposta, ainda bem que ela foi aceita, que é instituir uma aula por semana de leitura. Leitura, não é aula de literatura, não é a aula expositiva, giz, o professor, aula de leitura mesmo. E como que eu bolei esse projeto? Eu fiz uma lista muito grande de livros das mais variadas áreas. Então, você tinha literatura estrangeira, você tinha poesia brasileira, você tinha biografias, esporte, grandes livros de várias áreas. Eu acho que era uma lista com quase 200 livros. Eu fazia um trabalho no começo do ano com os alunos de mapear o perfil mesmo, do que gosta, do que você gosta. Eu gosto de rap, eu gosto de literatura policial, eu gosto de contos fantásticos. E é possível o professor fazer isso, ele tem que ter essa sensibilidade. Depois de feito esse trabalho, ao longo das 2, 3 primeiras semanas do ano letivo, eu criei, junto com cada aluno, uma espécie de roteiro de leitura. E, semanalmente, claro, ele leria em outros momentos, leria em casa, leria, sei lá, numa viagem para a praia, num feriado prolongado, mas havia quase que um ritual de, semanalmente, haveria 1 hora de leitura por semana. Num primeiro momento, o pessoal que trabalhava na escola achou um pouco estranho. Falou, mas será que o pessoal vai aceitar bem? Será que o pessoal não vai achar que isso é um pouco de vagabundagem? Porque você é o professor, você está recebendo por essa aula, quer dizer, a escola comprou o projeto, mas você vai receber por essa aula, será que os pais não vão achar estranho? Ninguém achou estranho. E os resultados foram ótimos. Resultados que eu digo, não apenas de habilidade leitora, de capacidade de escrita, mas também de abertura de horizontes para esses meninos e para essas meninas. Assim, foram vários os casos de jovens, de adolescentes, que nunca tinham lido um livro na vida. E, ao final de um ano letivo, tinham lido 16, 18 livros. E depois eu fui acompanhando em outros anos, e isso foi quase que crescendo exponencialmente. Eu acho que o ponto, essa é uma pequena provocação que eu faço a vocês, será que uma medida dessas, uma ação dessas, a gente não começa a pensar, é muito simples, é a questão de você respeitar a vocação, respeitar o talento. Isso não demanda um investimento gigantesco, isso demanda sensibilidade, demanda boa formação do professor, mas quando ele vai orientando, eu posso garantir para vocês que o resultado disso é muito interessante. Só um outro ponto também sobre o qual eu queria falar, que também tem muito a ver com a minha história de vida. Eu tive uma livraria /sebo aqui em Sorocaba. Continua o espaço, mas agora serve para outras coisas. E ela era uma livraria considerada pequena. Eu acho que ela tinha, sei lá, 5.000, 6.000 livros de acervo. Mas eu tomei muito cuidado na hora de selecionar esse acervo. Então, você tinha alguns livros que você não encontrava nas livrarias aqui de Sorocaba, livros raros também, já esgotados. Quando eu decidi fazer isso, as pessoas acharam que eu era louco. Como assim você vai competir com 50 tons de cinza? Você vai competir com isso e tal? Teve público, bom público, lógico, não uma multidão, mas assim, bons leitores que iam regularmente à livraria. E eu montei o espaço de uma tal maneira que o pessoal gostava de ficar lá, sentado, conversando comigo. A Mirna está aqui, é a minha grande freguesa e grande amiga. E a gente ficava horas conversando, e a gente vai voltar a ficar horas conversando. O Zé também já foi lá, deu uma passadinha, outras pessoas. O Tiago também, que está atrás da câmera, já foi lá. Eu também já fui. O Aldo também. Eu nem encontrei você. Pois é. Foi uma coisa meio amadora. Mas o que ficou de resultado daquilo
é que você não precisa, pensando na política de bibliotecas, você não precisa fazer prédios faraônicos gigantescos, aquela coisa espetacular. Salas de leitura, elas podem ser absolutamente revolucionárias do ponto de vista cultural. Eu digo com um acervo de 2.000 livros, 3.000 livros, porque hoje, e o investimento ele não é tão alto assim, é você adequar um imóvel, é você providenciar o mobiliário, e para mim o que é crucial, quem vai ser o coração dessa pequena biblioteca? E aí eu vou citar alguns nomes assim que me vêm à cabeça como referências, mas claro que eu sei que existem muitas outras pessoas de altíssimo nível aqui na cidade. Vocês imaginam uma biblioteca modesta, mas muito bem selecionada, com uma mina tocando? Você imagina o estrago que isso faz no bom sentido? Ou o que o Zé Rubens já faz aqui na biblioteca infantil? Ou mesmo o Simões tocando uma bibliotecazinha, o professor Aldo tocando uma bibliotecazinha, a Nancy Kaplan tocando uma bibliotecazinha, várias outras pessoas de altíssimo nível aqui na cidade, uma Juliana Simonetti também, como uma espécie de gerente, e essa pessoa teria liberdade e teria interlocução com as pessoas do bairro para desenvolver oficinas, para fazer rodas de leitura, para fazer trabalhos de escrita, cursos de de história e literatura, cinema e literatura. Gente, o equipamento para isso não é tão caro assim. Eu acho assim que talvez essa crise ela sirva para estimular algumas dessas saídas criativas. Claro que você precisa de uma série de coisas para isso vingar, mas o que eu posso garantir, isso é experiência própria, uma sala de leitura, você consegue o equivalente, sei lá, a fazer uma grande biblioteca, e muitas vezes essa biblioteca ela não é efetiva, às vezes ela não é bem localizada, às vezes há uma série de empecilhos. Pequenas bibliotecas, pequenas unidades, pequenos centros culturais, com esse formato. Poucos e bons livros, um mobiliário que seja interessante, um data showzinho, uma televisãozinha para passar filme, e uma pessoa que seja extremamente ativa do ponto de vista da promoção daquele espaço. Isso eu acho que seria revolucionário para a educação. A gente teria que ter muito cuidado, deixar de ver só os aspectos estruturais, cimento, madeira, e essas coisas que normalmente as pessoas se preocupam, e pensar assim, quem seriam os gestores dessas mini bibliotecas, dessas salas de leituras? Eu acho assim, que, conjugando esses dois elementos que eu comentei aqui, eu acho que a gente pode dar passos importantes. Claro que isso não dá conta de uma série de outros problemas, de uma série de outras questões, mas são passos modestos. Mas isso é a partir de passos modestos que a gente consegue progredir, né? Depois, se vocês quiserem comentar isso, a gente pode aprofundar. Professor Aldo. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite que a Jaqueline me fez. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui, entre amigos. Agradecer a Jaqueline e toda a sua equipe por essas rodas de conversa. A gente vive cercado de prosa afiada nesse país. Quando há uma roda de conversa bem focada, como essa proposta da Secretaria de Cultura, isso significa que as coisas mudam na medida em que as pessoas acreditam no que fazem, no que amam, no que querem. Eu já li muito, já estudei muito, continuo estudando, já aprendi muito, continuo aprendendo. Faço questão de andar de ônibus, faço à tarde, né? Porque de manhã o Niso me dá carro. Eu já resolvi ajudar o trânsito de Sorocaba, não tenho carro, não dirijo mais. Mas à tarde eu faço questão de pegar ônibus. A não ser quando o Marlon chega em casa às 6h30 em ponto, para me pegar e me devolver depois, né? Como aconteceu hoje. Por quê? Porque eu acho, gente, ficando bem no tema e na prioridade que o Simões muito bem colocou, cultura e educação,
nasce assim, da realidade pura e simples que cerca a gente. Eu gosto da ideia do Nelson, também compactuo totalmente. Quem não lê os clássicos não se torna clássico no que pensa e no que quer. Mas, por outro lado, eu acho que, antes de mais nada, antes da educação, existiu e sempre existirá cultura. É possível cultura sem educação, mas não é possível educação sem cultura. Por quê? Porque cultura, gente, como que começou? Começou com os primeiros seres humanos na face da Terra. A cultura de subsistência, de sobrevivência. Hoje, a agricultura, em palavra mais política, agronegócio. Mas tudo é cultura básica. Às vezes, eu fico pensando, eu posso ter pós-graduação, mestrado, doutorado, mas eu não sei levantar 30 centímetros de uma parede de tijolos. Eu posso ler em inglês, em francês, em espanhol, em italiano, em latim, em grego, mas eu não sei fazer arroz e feijão. O que diz isso para a gente? Diz que cultura é o quê? Há um autor, e eu cito num livrinho meu isso, que elenca 145 definições de cultura. Eu, modéstia à parte, faço como Pelé, como Zico, como Neymar, mato no peito e controlo a bola. Como assim? Cultura é simplesmente toda e qualquer ação humana de domínio da natureza. Só isso. Tudo isso, gente. Cultura é a ação do ser humano sobre a natureza, transformando terra em tijolo, transformando leite em queijo, fazendo, seja um computador, seja um desenho de uma casinha, que é o máximo que eu sei de desenhar, viu, Jair? Fazer uma casinha muito mal feita. Cultura é a vitória do ser humano sobre a natureza. Outra coisa é erudição. Outra coisa é escolaridade. Outra coisa é saber línguas. Eu me lembro, eu era pequeno, morei sempre por aqui, onde a Oze papai tinha padaria. Onde é agora o supermercado Bom Dia e outras coisas ali, eu cresci ali também. E eu me lembro que eu passava, não vou dizer bem onde, da janela, da calçada, a janela estava sempre aberta, a gente via uma prateleira cheia de livros, todos encadernados. Era um advogado. Com o tempo eu vim saber, eram 1.000, 2.000 virgens. Bela roba, diz o italiano, né? Bela roba, viu? Adianta ter muito livro, adianta saber falar isso ou aquilo, adianta conhecer o Afeganistão e a Suécia, se você não é, antes de mais nada, humanamente culto, ou seja, se você não é capaz de dominar a natureza que está ao seu redor, não do domínio de tirania, não do domínio de pé em cima, mas no domínio de diálogo, de connaturalidade.
E aí vem, gente, uma consequência política enorme que falta e que explica o drama atual da crise brasileira. Todos somos iguais. Todos valemos a pena. Numa visão religiosa como eu tenho, todos somos filhos do mesmo Deus. Deus que não é posse, propriedade de nenhuma igreja. Mas todos somos filhos de Deus. Todos somos iguais. O pedreiro tem tanto valor quanto o reitor de uma universidade, que eu já fui. Já paguei todos os meus pecados. Qualquer pessoa, e veja a consequência disso, gente, no aspecto cultural, cai naquilo que a Mariana e o Nelson falavam, de o contato da área cultural com a realidade da nossa população. Eu fico imaginando, Jaqueline, se não seria o caso, olha, eu vou ser meio contundente, se não seria o caso de convidar de joelhos, quem sabe, aos ilustríssimos vereadores de Sorocaba, para uma roda de conversa sobre o plano cultural. Porque esse assunto vai cair lá. Pelo amor de Deus, vai cair lá. E dos 20, são 20, né? Dos 20 vereadores que estão lá, todos têm dignidade de ser humano. Todos são iguais a nós. Por mais peito varonil que tenha para frente, ou ventre real que tenha para frente, todos somos iguais. Ninguém pode sentar num trono para conversar com o outro, gente. E o que eu diria, o que nós diríamos, Jaqueline, para os senhores vereadores? Expor isso que nós estamos dizendo aqui, que nós somos todos iguais, que cada um tem sua dignidade. O vereador que tem curso superior tem sua dignidade. O outro que é comerciante tem sua dignidade. Todos lá sabem tudo? De jeito nenhum. Tem vereador que fala com a mão no bolso, em público. Isso é erro crasso em oratória. Só para dar um exemplozinho possível de dar em público, né? O vereador tem muita coisa para aprender também. E, vejam, não é sugestão oportunista para que o plano passe indene, absolutamente sem nenhum acréscimo da Câmara. Não, que venham os acréscimos, que venham as sugestões, mas que eles sintam que o plano cultural que está sendo preparado com tanto carinho e cuidado é algo muito sério, para não ser julgado assim como é julgado qualquer proposta de visão político-partidária. E eu queria terminar lembrando outro aspecto que eu acho também fundamental, que esse plano cultural chame as universidades de Sorocaba e as faculdades. Vejam, Sorocaba deu um salto, gente. Sorocaba caipira de 1950, 60, de 70 para frente, de 80, sobretudo de 90 para frente, Sorocaba mudou muito nessa capacidade de receber e criar ideias e analisá-las com paz, com transfusão mental das ideias, das sugestões. Então, um convite às universidades seria muito importante. Eu não estou aqui em nome da Uniso, embora esteja ainda trabalhando lá dentro, mas eu não estou aqui em nome da Uniso, eu estou aqui em nome dos meus 87 anos, graças a Deus, muito felizes, com uma experiência que pouquíssima gente tem, de padre por 22 anos, rezando missa de costa para o povo, em latim. Era assim, gente.
Gente nova aqui não sabe disso. Era de costa para o povo, e em latim. Hoje eu estou de frente com o povo, com minha esposa, com os meus filhos, no meu bairro, na minha rua, nos meus artigos no jornal, nas minhas eventuais palestras, não como alguém que ensina, mas como alguém que está sempre aprendendo. Como o Mário de Andrade aprendeu andando pelo Brasil, como Paulo Freire aprendeu. Nesse ponto, gente, que eu trabalhei com ele em Genebra, e eu conheci mais do que o Paulo Freire. Eu conheci a dona Elza, professora primária, esposa dele. Grande mulher. Se o Paulo é o que é porque ele, em casa, tinha uma esposa, professora primária, que trazia a realidade para ele. Daí o Paulo, com aquele processo famoso, inicial de alfabetização, tudo partindo da realidade do povo, no caso do povo nordestino. E aí eu quero terminar lembrando que uma coisa muito importante é que esse plano cultural, na minha opinião, deve ter uma linguagem popular. A minha sugestão é bem concreta. Discutam, criem, façam maravilhas, mas, pelo amor de Deus, não bote em público sem antes passar pela análise de alguém que vive na Vila Angélica, no Habiteto, na Árvore Grande, alguém que tenha linguagem popular. Por quê? Na minha opinião, esse plano não é o que a Secretaria da Cultura vai fazer no âmbito cultural em Sorocaba, mas é o que Sorocaba deseja que seja feito para o desenvolvimento integral da nossa população. Desculpe a verborreia, o trabalho alongado da minha fala. Muito obrigado. Bem, então nós vamos abrir aí umas perguntas, porque percebe que tem todo um... Tem várias questões que estão postas aí, né? O professor Aldo, de certa forma, dialoga muito com a questão daquele que vive a cidade, né? Eu gosto quando o professor diz assim, tem que pegar o ônibus. O Benjamin também falava isso, ele tem que ser flaner, ele usou uma palavra chique, mas é ser passeante. Quando a gente passeia na cidade a pé, a gente sabe que tem uma loja, que tem isso. A gente só anda de carro, a gente não vê nada, só vê o outro carro à frente. Da mesma forma, as crianças que não passeiam pela escola, que não andam pelo bairro. Então, tem aí um caminhante. Queria reforçar essa ideia de caminhante. A segunda é a ideia de lugar, que os dois tocaram de modo muito pungente. Os espaços estão para ser ocupados e transformados. É claro que é ótimo você ter um prédio criado para tal coisa. A gente também não está abandonando, não. Mas ocupar o caminhante que ocupa espaço transforma esse espaço. E a terceira coisa que vocês três colocam, que para mim também fica muito forte, é a qualificação deste indivíduo, que o professor Aldo vai chamar de eminentemente todo mundo igual, mas nós estamos falando de alguém que tem aqui a gente vai dizer uma palavra muito comum, que é, enfim, não tem um texto, ele tem que ter um sensível dele, muito estimulado. E o que o Nelson coloca não adianta ter livros, não adianta ter estante, que continuam todos virgens. Né? Você pode ter uma maravilhosa biblioteca, né? Salas de leitura, todo mundo quer salas de leitura. Se você não tem o mediador da leitura, o cara que transforma este agente humano para poder transformar o outro. Então, é um pouco essa questão
que vocês propõem, e de várias formas, e que não é novo, né, gente? Ninguém está inventando a roda aqui, isso aqui já acontece numa série de conjuntos. Não é à toa que a gente costuma dizer que você pode ter lá, se o cara é um bom professor, ele é um bom professor, ele muda uma turma, não tem jeito. Não é o conteúdo que ele vai fazer, é a relação e o modo que ele... Agora, sabe uma coisa, Nelson? Tem 3 escolas em Belo Horizonte que tocam um sininho, e as crianças trocam um sino, toda criança vai, pega o livro e toda a escola para ler durante 40 minutos. Depois toca o sininho de novo, eles marcam o marcador de página, grande coisa é ter o marcador de página. Aí põe o marcador e volta. E a escola fica em silêncio durante 45 minutos, gente. Coisa impressionante. Eu não acreditei. Eu mesmo conversei de fazer isso aqui, mas as pessoas achavam que eles não iam parar. Então, não iam parar, então não vamos parar. Então, já que ninguém vai parar, melhor não fazer, né? Mas lá acontecia com 10 salas ao mesmo tempo, simultaneamente. Obviamente, as pessoas não começaram com as 10 ao mesmo tempo. Começaram com uma. Aquilo não foi fácil. Não pense todas as criancinhas em uma hora. É um processo também. Você só contou o resultado, né? Então, é um pouco isso. Estou abrindo agora para ir para as perguntas e para a gente poder conversar. Bom, boa noite, né? Quem não sabe, meu nome é Mirna, certo? E um dos responsáveis por eu estar aqui trabalhando na educação foi o padre Aldo Vanucci, né? Que ele me indicou para dar aula na OSE, então o culpado de eu estar aqui até agora a OSE pediu para que um professor fosse lá, um aluno, né? Fosse dar aula no magistério. Na época, seria no magistério da Organização Sorocabana de Ensino. Ele olhou para a minha cara e falou, acho que é você que vai ter jeito, você pode ir, tá? Vai que eu estou indicando você. Então, o responsável é o senhor por essa cria estar aqui, certo? O senhor é altamente responsável por esse espírito briguento. Se é briguenta, você vai lá e vai fazer alguma coisa, né? E eu continuo briguenta, graças a Deus. Eu acho que é isso que o professor precisa. Né? Eu acho que o que o professor precisa é isso aí que quando o Neto fala isso, eu me lembro muito do meu exemplo, não na OSE, que eu dei aula há anos e tinha que dar aquela relação de livros que existia, né? Isso eu acho que inibe um pouco a oportunidade de se ter, mas não eu dar na Vila Fiore e na Vila Carvalho, onde eu fiquei por 30 anos, lá naquele espaço ali, e ali terminava a cidade. Se o senhor lembra, não existia a Rua Barão como uma rua, era uma rua de prostituição, era um bairro de prostituição na época, e os nossos alunos eram o resto do Estadão, que eles chamavam de resto, do Estadão, e filhos de prostitutas e tudo mais. Então, quando se diz que, e o Vladimir sempre batia com a gente no seguinte, este material que você tem para lidar com ele? Então, lide com esse material. Certo? É com ele que você vai trabalhar, é com essa mão de obra, é com esse professor que você vai trabalhar. Transforme esse professor, faça dele aquilo que seja dignidade de trabalho. Certo? É isso que a gente pede. Quando a gente une educação, quando o Neto fala de eu ir ali para fazer, o Neto é brilhante nisso daí. Sentar com o Neto e dialogar com o Neto é você aprender, voltar a ser aluna de novo, certo? E eu me sinto muito aluna quando eu estou com o Neto. Aí não é mais ele o meu aluno, sou eu que sou aluna dele, não é? Porque, na verdade, é esse contato do ser humano com o ser humano e reconhecer que cada aluno é um ser humano, certo? Ele não é um material qualquer, ele não é igual, não existe classe média ali dentro daquela sala, não existe o aluno médio dentro daquela sala. Existe cada um com uma expectativa, com um sonho, com um querer alguma coisa, com desejar algo. A cultura se insere na educação, e a cultura é acima, porque tudo é cultural, como o professor Aldo falou mesmo, tudo é cultura, tudo que é criado pelo homem é cultura, mas não se faz nada se não tiver uma abertura
dentro da cultura, dentro dos âmbitos culturais e dentro da educação. A escola, às vezes, fecha para toda, ele fecha completamente para toda essa criatividade. Ontem abriu a Escola Superior de Ensino Superior lá do Vladimir dos Santos, né? Lá que vai ser do Irapuru ali, eu estive lá, há uma perspectiva interessante, e veio uma senhora que é do Conselho Estadual da Educação, e ela era tão pessimista, tão pessimista, tão pessimista, que se a gente não é um pouquinho melhor e pensa mais profundamente nas coisas, a gente acreditaria no que ela estava falando, certo? Então, a gente tem que acreditar o quê? A criança não pode ficar fechada no ambiente da sala de aula, porque é horrível ficar fechada no ambiente da sala de aula. Eu, como sou aquela uma que sou claustrofóbica, né, certo? É terrível. Agora, como é que se faz quando você tem um patrão que obriga você a ficar ali dentro da sala de aula? Que não permite que você faça atividade nenhuma, que você não tome atitude outra nenhuma, que amplie isso e que ele possa conhecer a cidade, que ele possa sair do lugar onde ele está e vá conhecer toda o bairro, primeira cidade, e a gente fazia isso com a maior facilidade do mundo. Hoje é tão complicado tudo isso, eu não entendo. Parece que regrediu tudo. Tudo parece que regrediu. A gente saía com os alunos para ir para todo lugar, para visitar a Dona Maria, que estava ali, tomar um cafezinho com ela, para ir na casa de não sei quem, para conhecer aqui o centro da cidade. A gente saía da Vila Carvalho, era longe, não era tão perto como é hoje. Certo? Quer dizer, era mais complicado, por incrível que pareça, né? Então, é isso que eu acho, é essa vontade que o Neto passa do professor, de ele ser aquele elemento que entusiasma, que passa aquele gosto pelo que está fazendo. Mas eu acho o seguinte, enquanto não se reconhecer que o professor é a mola propulsora disto, certo? E que ele precisa sobreviver com o que ele ganha, que ele precisa ter dinheiro para comprar livro, que livro, né, Neto? A gente vai comprar lá, você vendia barato para a gente, certo? Mas a maioria não vende um Tolstói barato pela Kozak Naif ou pela 34, que são as melhores traduções, a Companhia das Letras, certo? Que são as melhores traduções, são caros, são livros caríssimos, né? O professor precisa ter dinheiro para isto. E desde Montoro, no Estado, o professor não tem um aumento real. O último que deu um aumento real para o professor foi Montoro. Não sei se ele foi bom governador ou não foi. Eu estou falando que, para o professor, foi a última vez que foi dado para o professor, e se cobra muito o professor do Estado, né? Se cobra muito, quando, na verdade, ele tem que dar aula em 5 escolas, viajar em 5 ônibus, certo? Se arrebentar todinho para poder ganhar o quê? Bom, se vocês quiserem, eu mostro meu lerite para vocês com todos os cursos que eu tenho. 2.400 e poucos reais, certo? Quer dizer, com todos os cursos e etc. e tal. Então, se não se valorizar o professor e não se der cursos constantes, não esses cursos bestas que estão dando por aí, certo? Quer dizer, pseudocursos, né? Esses são pseudocursos, certo? Nada, não tem ninguém entusiasmado para dar, precisa de entusiasmo, precisa de vontade, que aquele que está trabalhando sabe. Meus alunos iam 48 livros por ano, lá na Vila Carvalho. A biblioteca foi formada pelo Montoro. A gente pedia, ele dava. Para o professor também tinha a biblioteca para o professor aperfeiçoar o seu conhecimento. Então, eu acho isso daí. O que a educação precisa e deve ter? Primeiro, preservar o que existe já de trabalho cultural dentro da escola. Certo? Cultural, não artístico. Eu estou com todos vocês quando vocês falam isso. A arte existe, é um complemento, mas ela não é única. Certo? Existe todo um movimento de cultura que é importante ter. Por que nós conseguíamos fazer isso e hoje não se consegue fazer? Por que a gente conseguia fazer aqueles milagres na OSE sem um tostão na OSE? Com festivais, criando festivais estudantis de teatro, de música, de tudo mais, etc. E hoje ninguém mais faz isso daí. Não é? Nós tínhamos e fazíamos. Era a Escola Municipal Getúlio Vargas que cedia o espaço para que nós fizéssemos os festivais lá. E os alunos participavam, as festas de primavera, as festas de não sei o quê, que vinham pais de alunos tocando viola, tocando cururu, tocando cana verde, tudo de Sorocaba, que não era de Araçoiaba, não era de lugar nenhum, era de Sorocaba. Não é?
Por que a gente conseguia isto? Porque havia um entusiasmo de se fazer. E a gente não obedecia, sinto muito. Não obedecíamos nenhum delegado de ensino, não obedecíamos nenhum secretário de educação. Aliás, nós éramos desobedientes a todos, certo? Toda aquela documentação que vinha para a gente olhava e falava bobagem, certo? E nós fazíamos aquilo que nós gostávamos de fazer, que era interessante fazer e que o aluno gostava, certo? E ele se sentia feliz dançando e brincando no intervalo, fazendo aquelas tertúlias, aquelas brincadeiras todas no intervalo. Então, é isso que precisa voltar, o respeito ao aluno e ao professor. Se não tiver isto, morre tudo. Sinto muito falar, mas é o que eu penso. Bom, as pessoas falando, depois a gente faz um apanhado, assim, estamos também socializando tudo. tá certo. Bom, eu queria complementar em relação à construção do plano, considerando justamente as várias vertentes que a gente pode abordar para falar sobre educação e cultura. E a minha atuação é na mediação cultural, em espaços que a gente pode chamar de não formal, como foi mencionado. E, nesse sentido, que tipo de relação eu acho que a gente podia pensar em coletivo, né? Jogando também essa questão para o pessoal da roda de conversa, encarando a importância de se pensar no plano municipal de cultura e pensar na importância do mediador cultural, seja nos espaços museológicos, por exemplo, que a gente pode tanto ver as relações que eles têm com a arte contemporânea, que é uma questão específica, né? Mas, como a Mirna mencionou, não é só arte, mas seja museu que às vezes dá voz para a minoria, ou museu que dá espaço para a gente representar uma história que ela não é contada, por exemplo, que não é história oficial. Eu acho que esse é um espaço também muito não relevante, em alguns sentidos, quando se vai pensar na educação, mas nesse sentido do mediador cultural. Que tipo de política pública a gente pode pensar nesse sentido para incluir? Porque a mediação cultural, ela, se pensada dessa forma como a Mina comentou, a mediação cultural ela também é social nesse sentido. Então, acho que é um ponto também relevante de se pensar, não só a exposição em si, mas esse diálogo que o mediador, no sentido educacional e político, como o Aldo comentou também, a igualdade das inteligências que todo mundo tem, eu acho que isso é relevante também, uma outra questão que pode ser colocada para o plano municipal. Boa noite, meu nome é Maria Cristina, sou professora. Eu queria ampliar um pouco a pergunta do Tiago. Eu cheguei um pouco atrasada, então eu não pude ouvi-los, né? Mas, pelo que eu pude acompanhar até aqui, me parece que a discussão está centralizada na educação escolarizada, né? E numa cidade como Sorocaba, então, aproveitando a proposta de discussão do Tiago, se faz necessário pensar na educação não formal, né? Eu acho que em todos os outros espaços que nós denominamos educacionais, não só a escola. Eu acho que a escola é o veículo institucionalizado, que a gente sabe que a cultura, predominantemente, a gente pode socializá-la no sentido, né, dessa cultura clássica, mas e os outros espaços, né? As associações comunitárias, os movimentos, os coletivos, as ONGs, né? A gente tem um movimento muito grande em Sorocaba. E aí a questão é como pensar, então, uma política cultural que possa levar em conta, ou que possa considerar a educação não só escolar, né, essa educação formal, mas a educação não formal. Eu acho que isso é uma pergunta que se faz necessária para a gente também. Muito bem. Quem gostaria de fazer um comentário? Tem mais uma? Não, a gente pode fazer 2 blocos? Às vezes, se alguém quer falar alguma coisa disso que eu vi, senão a nossa memória vai apagando aquilo que falou primeiro e a gente vai ficando com o final. Alguém quer fazer um comentário? Por favor, Mariana. Você foi a primeira a falar, então vai ficando... Eu vou abrindo, que daí eles vão se animando. Eu, como trabalho no Centro Cultural Quilombinho, né, que é um espaço de educação não formal, eu posso falar um pouco da experiência do Centro Cultural Quilombinho, na verdade, e daí a gente pensa que propostas ou que ideias que podem surgir a partir daí.
o Quilombinho é um espaço de educação e, principalmente, um espaço de cultura. Ele tem parcerias com a Secretaria de Educação e tem aí seus diálogos também bastante grandes com a Secretaria de Cultura. Mas quem procura o Centro Cultural Quilombinho são sempre educadores pedagogos. A gente nunca foi procurado por alguém numa intenção, assim, digamos, de estabelecer uma postura de mediador cultural, né, como você salientou aí. A gente tem alguns grandes exponentes da cultura popular de Sorocaba que fazem uso do espaço Centro Cultural Quilombinho e terceiro um diálogo muito interessante com o Quilombinho, mas falta braço para a gente poder ampliar a questão do Quilombinho, falando de cultura negra, né, e fazer com que essa cultura negra ecoe por diferentes espaços. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no Carnaval, que é uma manifestação muitíssimo forte para a cultura negra e que, em Sorocaba, a gente já teve entraves e desentraves e entraves de novo com relação às manifestações populares no Carnaval. Então, você pensar que o que representa o Carnaval, por exemplo, dentre outras manifestações, mas o que representa o Carnaval para a cultura negra, e pensar que, neste momento, a gente, de novo, vive um entrave com relação a manifestação dessa tradição, a gente, na verdade, então, a gente sofre um boicote em poder ampliar, em poder fazer com que as pessoas, com que o povo, né, as pessoas mais simples e as pessoas mais cultas, possam aprender sobre o Carnaval e sobre a cultura negra. E, além disso, o que a gente tem é a redução dessas manifestações em localidades específicas, quando Sorocaba é uma cidade imensa. Então, a gente tem, por exemplo, 24% da população de Sorocaba é negra, e quase todos os movimentos sociais, principalmente os movimentos negros, estão na relação do centro com essas outras regiões aqui, que não é a Zona Norte, que é onde está a maior parte da população negra. Então, como é que a gente tem todo esse entrave do ponto de vista cultural, de colocar, de poder exercer essas manifestações e, de fato, educar toda essa população do ponto de vista da cultura negra, se a gente só ocupa os mesmos locais? Às vezes a gente tenta ir para outros locais, mas faltam parcerias, faltam braços, faltam mediadores culturais que favoreçam esse diálogo. Então, quando você é ONG, quando você é centro cultural, quando você é educação não formal, sozinho não dá para caminhar, precisa de outras parcerias que possam favorecer isso. Então, eu acho que as instituições, os movimentos sociais, por exemplo, precisam de formação dos seus militantes, para que a gente possa entender como é que a gente faz essas parcerias, como é que a gente chega no poder público e tenta viabilizar esse diálogo de uma maneira mais efetiva, para que possa, de fato, ter espaço para que essa cultura possa ser manifestada e que, aí sim, a gente trabalhe com a educação da nossa cultura, tornando esta cultura cultura de todo mundo, né? É isso. Eu queria fazer só um comentário. Tem uma classificação. Eu gosto muito dos franceses. Os franceses têm uma função que se chama animador cultural, que é muito diferente do mediador. E eu acho que, às vezes, nós estamos falando de animação cultural e não de mediação cultural, às vezes. É preciso saber qual é esse espaço. Mas isso é uma questão conceitual. Mas o que eu queria apontar é que a gente precisa de um conjunto de códigos que tenha uma interface amigável. Queria pegar aquilo que o professor Aldo disse, que o texto precisa ser lido por todos. O que a gente precisa, para cada espaço que seja ocupado da cidade, é um código amigável, que eu poderia dizer um código de ética. Significa que, se alguém vai montar uma banda na praça, que não tenham tantos entraves burocráticos para se instalar na praça. Mas, ao mesmo tempo, também não seja uma balbúrdia até as 3 da manhã. É preciso, por exemplo, eu que moro num lugar que só tem atividade cultural agora de sábado, domingo, aquilo é um inferno na minha vida. O padre começa pela manhã cantando gregoriano às 8 da manhã. E, se eu não gostar de gregoriano, dancei.
Depois vem o canto das pessoas. Depois entra a escola de dança, que solta Alcione e vai embora. E depois agora tem um grupo de teatro que tudo é ritual. E vai até às 10 da noite. É esse. E é maravilhoso. Porque às 10 da noite, em ponto, eles param. Então, o que eu estou brincando com esse exemplo é que a gente precisa de uma interface amigável. Eu queria traduzir isso, porque, olha, o mercado já traduziu isso. Quando a gente tem um computador, a gente gosta de um computador que a gente liga o computador e o computador mesmo diga para onde você bota o dedinho, você não quer pensar. Eu quero dizer que um plano tem que ter uma interface. Para isso, precisa de um conjunto de legislação que seja, por exemplo, a Secretaria da Cultura, que, teoricamente, deveria distribuir os espaços para a opção cultural da cidade, não tem essa autonomia. Por exemplo, se a Jaqueline quiser ocupar a praça para fazer essa roda que nós estamos fazendo aqui, na praça, ela tem que ligar, bater um fio para o secretário e mandar um ofício e corre o risco dele negar, porque não tem instalação elétrica. E aí a instalação elétrica é um fiozinho. O que eu estou dizendo é estabelecer a cultura num plano, precisa ter, estou falando praticamente, ela precisa ter um conjunto que transforme ações mais amigáveis nos espaços ditos não escolarizados, por exemplo, Cristina. E, por exemplo, quando uma escola quer ocupar esses espaços, são tantas dificuldades, Mirna. Os professores não sabem porque eles enlouquecem de encher papel. Por quê? Na hora vai uma mãe louca e vai no Ministério Público, aciona não sei quem. Está todo mundo, quanto menos você se mexer, melhor. Portanto, há uma cultura também não amigável para você realizar. Mesmo aqui, qualquer dia, uma pessoa vem aqui, o Zé está cozinhando aqui na cozinha dele, vem para lá, cadê o alvará do fogão? Né? Cadê o alvará do fogão? Por que ele está fazendo aqui? Na verdade, tem uma desobediência nossa. Essa desobediência que você fala, todos os artistas têm. Os meninos montam slackline, chama isso? Acertei? Slackline. Montam ali na pracinha, para ficar andando naquela borrachinha lá. Agora, eles ocupam espaço, eles não estão pedindo apoio de bombeiro se eles se quebram ou não. Os skatistas tombam, fraturam. Esses dias vi um menino ali com o braço, aí veio o outro e falou, segura aí, mano. Plá, puxou, resolveu, e dali já foram para a UPA. Eles, como tem um rapaz, eu vou dar os exemplos aqui, o rapaz que toca jazz ali na pracinha de uma vez sábado, ele precisa, não que financiem o trabalho dele, é claro que o financiamento é uma outra questão. Financiamento de cultura é uma outra questão. Mas era preciso, e dou uma ideia, que as sociedades de bairros, os consegues, tivessem força para financiar também atividades culturais. Por exemplo, nós temos um Consegue Centro que consegue falar só de segurança. Só de segurança e logista. É só isso que faz. Agora, e depois bota lá a foto de alguém tocando trompete. Mas esse tocar trompete é para fazer a alegoria do vendedor da loja. Vocês estão entendendo? Então, cara, é como você entrar no Pão de Açúcar e ter aquele cara tocando piano. Ele não está tocando piano, né? Ele está criando... É melhor ligar um solzinho. Não estou dizendo contra as pessoas, mas é preciso entender que a arte pode ocupar todos os espaços. E como a cidade já tem essa divisão, a cultura poderia ter uma relação amigável. Eu estou usando a palavra amigável, nem sei se é essa, professor, talvez o senhor tenha até uma palavra melhor, que é esta que o senhor diz, todo mundo é igual. Todo mundo tem uma estratégia. Então, a minha proposta, em termos do plano, é que estas unidades, hoje organizadas muito mais para atenção à segurança, atenção a isso, também tivessem atenção à cultura. A segunda, estabelecer um código, tanto de respeito mesmo, até... Porque você sabe que os artistas... Eu cito outra vez. Teve lá um encontro de geógrafos e arquitetos, acho.
alunos que resolveram levar um grupo de maracatu na porta da igreja lá com o padre, com o Dom José. Isto que hora? 10 horas da noite. Bom, eu desci, fui lá dançar com a meninada. Mas tenho certeza que as minhas vizinhas, na hora que eu subi, já me chamaram e falaram: o que é isso? Então, tem alguns códigos, não sei se é 10 horas, quem que estabeleceu que 10 horas é 10 horas, também não sei. Tem que fazer uma pesquisa para saber quem estabeleceu, que essa hora é hora para dormir. Ou pode ser 9, de repente é 9. Para mim, 9 horas já é muito ter barulho. Agora, é preciso entender a dinâmica do centro. O centro é barulhento o tempo todo. E aí, no final de semana, ele quer, a gente que mora aqui, quer justamente andar no centro. E ter silêncio, diferente do Vitória Régia. O Vitória Régia, eles querem barulho no final de semana, por quê? Porque todos saem do Vitória Régia para trabalhar na cidade. Digamos, eu estou muito sorocabano com isso, né? Vem para o centro. Aqui a gente fala, vir para o centro e ir para a cidade, né? Veio para a cidade. Não é? Vir para o centro ou ir para a zona industrial. Então, aquele bairro, ele não quer silêncio. Inclusive, ele é um bairro mais barulhento. Toda vez que eu fui a alguma comemoração em escola, naqueles bairros, o que tinha de churrasco, que a gente chama daqueles na laje, muito barulhento, com música, porque é o espaço. Então, a minha sugestão pontual é reunir os consegues, estabelecer um local fundamental de ação cultural em cada uma delas, reunindo a associação comercial que reúne os lojistas, que são os maiores interessados, de cada uma delas. Segunda questão, estabelecer um código, trazer para a atribuição da Secretaria da Cultura as ocupações culturais da cidade. Porque é um absurdo. Como é que a Secretaria da Cultura não tem, de repente ela é surpreendida com uma festa da cocada, sei lá, e aí descem o sarrafo na secretária e ela nem sabe, porque entrou por outro lado. É um pouco tentando fazer um encaminhamento aí destas questões e dizer a você, a questão é fundamental que a gente tenha capacitação contínua dos funcionários, desculpa aqui, capacitação contínua dos funcionários e que a gente invista naquele capital cultural. Né? A gente não precisa levar os nossos funcionários para ter curso, a gente precisa levar eles para o museu, para eles fazerem fruição estética, a gente precisa levar eles para aproveitar, senão eles não vão conseguir ensinar. Porque também está tudo barateado, né, gente? Não dá para fazer visita ao museu só pelo tablet. É bom, mas não é isso só. Então, um pouco disso. Quem mais ia fazer a pergunta? Alô. Bom, algumas coisas, algumas falas me incomodaram por uma questão, e eu gostaria de provocar esses incômodos que me geraram e também direcionar isso a um pensamento de política pública dessa relação cultura com educação. Quando vocês dizem clássicos, isso aí, hoje no conhecimento escolar, né, seja ele escola fundamental, média ou acadêmica, isso pertence necessariamente a uma cultura, não a todas as culturas. Né? Quais são os clássicos da cultura negra? Quais são os clássicos da cultura indígena? Quais são os clássicos da cultura asiática que são trabalhadas aqui? Acho que nenhum, né? Não lembro, pelo menos, aqui. Depois vocês podem até comentar se eu estiver sendo raso nessa breve análise. Então, se a gente pensar só nesses clássicos, vai soar uma reprodução cultural ainda colonizante. Eu acho que, sim, é importante visitar também esses clássicos, mas em detrimento da necessidade da realidade local de cada região. E não só por serem clássicos, de uma cultura. E acho que a Mariana até fala muito bem na hora que ela fala da questão de que isso... ela não chegou a relacionar, mas ela fala que existem alguns impedimentos da cultura negra crescer na cidade de Sorocaba. Eu acho que isso tem alguma relação com essa introjeção tácita dessa cultura clássica, né, que a gente sabe que é predominantemente branca e ainda colonizante no nosso ensino escolar e talvez não escolar. Então, eu gostaria de colocar essa problematização e como pensar políticas culturais para dentro e para fora de escola que horizontalize essas relações culturais
com um viés de que toda cultura, no sentido que o Aldo trouxe para nós, que foi um sentido muito amplo e, na minha opinião, político, nessa perspectiva democrática horizontalizada. Obrigado. Como a gente pensar uma política pública cultural de inserir nesses espaços e, se for horizontalizada, eu acredito que a escolarização dela não vai ser verticalizada, assim como eu acho que é aquele sentido institucional que você colocou de uma forma negativa, que o Simons colocou. Como que a gente pode fazer isso para que essa horizontalização dessas culturas que é diversas aqui na cidade de Sorocaba, são pertencentes a realidades locais, para que a gente supere essa ainda perspectiva cultural do ensino escolar, seja ele formal, né, seja ele escolar ou não escolar, ainda está, né, preso a essa colonização ainda através de um currículo, ou através de uma série de livros. E só para encerrar minha fala, acho que tem um grande problema ainda do conhecimento escolar, com a questão da literatura também, não só, é que eu acho que se o Machado, isso é parafraseando um outro professor, né? Acho que se o Machado de Assis não tem a fama que ele deveria ter hoje, é porque ele é obrigado a ser lido. Então, acho que esse é um problema também muito grave. E com essas provocações, eu gostaria de que a roda tente debater, talvez, políticas públicas para isso, para essas soluções desses problemas que eu estava colocando. Posso começar? Pois não. Posso. Porque como eu fiz a referência inicial aos clássicos, eu acho que eu fui, não sei, talvez pudesse ter sido mais claro. Eu não quis dizer os clássicos em detrimento a tudo. O que eu estou querendo dizer é que, e quando eu falo os clássicos, é evidente que quando você fala na cultura escolar, a gente trabalha sempre com os mesmos autores, a gente poderia até entrar numa discussão que é terrível, que os alunos muitas vezes saem com a ideia de que literatura só aconteceu no Brasil e em Portugal, não se fala em outra coisa. Você fala do Essa, você fala do Camilo Castelo Branco, você fala do Machado de Assis, você fala do Lima Barreto, você para, na melhor das hipóteses, na Clarice Lispector, quando você segue o currículo tradicional. Eu penso que, quando eu falo dos clássicos, não é... Então, por isso que eu queria até retificar o que eu disse, não os clássicos de uma maneira absoluta, mas uma peça desse processo, e não se sobrepondo a outras. Então, eu acredito que é possível, sim, você ler o Dostoiévski, você lê o Chinua Achebe, da África, por exemplo, você lê o Kensaburo Ue, do Japão, você lê a Jhumpa Lahiri, da Índia, você lê um escritor como Rubem Fonseca, e isso não acobertar, não soterrar as outras manifestações culturais. O que eu quis dizer é assim, no viés da cultura, os que são chamados os clássicos, os mais tradicionais, e é evidente que você tem razão quando você fala que isso é uma imposição, ou que isso daí você tem um recorte apenas da complexidade que é o mundo. Mas eu digo assim, que dentro desse recorte dá para trabalhar também, mas jamais em detrimento às outras manifestações. É uma peça do processo e não o todo. Eu queria... Você fez a colocação dos clássicos, isso me deixou preocupado, porque eu trabalho com uma biblioteca comunitária no bairro Jardim Maria Eugênia, Zona Norte. E lá eu tenho um problema sério, que é o problema do público. Eu fazem 15 anos que eu insisto que a biblioteca fique aberta. Já recebi uma doação do professor Aldo, que muito me honrou, da professora Bina. Com isso, você imagina que eu recebi todos esses clássicos. Mas eu tenho uma coleção de Dostoiévski. Nunca foi solicitado. Além de mim, só eu que li o Dostoiévski. Então, eu tive que fazer uma opção. Eu tive, se
e esse viés que eu fiquei preocupado quando você falou, na prateleira lá de cima. Eu fui obrigado a subi-los. Por quê? A única forma que eu encontrei de reduzir a qualidade, a pretensa qualidade de uma biblioteca bonita, mas todos eles virgens. Então, nas prateleiras intermediárias, eu coloquei o que nós temos, o Estado fornece aquela literatura infanto-juvenil, do outro lado, a literatura infantil, e faz 3 semanas que estou assim. E sabe que, em 3 semanas, parece que a biblioteca ficou um pouco mais leve. Então, eu queria saber até que ponto é importante eu manter esses clássicos. Faz 15 anos que eu os mantenho. É claro, eu não sou nenhum animador cultural, nem mediador cultural. Eu sou um simples professor aposentado. Dentro das minhas limitações, eu tentei, de todas as formas, fazer com que gostassem daquilo. Mas aquele público, os professores não ensinam. Os professores não pedem livros. Eles vão até lá porque eles vão e gostam, porque existe uma outra atração. Mas nunca o aluno não vai lá. E detalhe importante, está aberta sábados e domingos. E sábado e domingo, a biblioteca escolar não funciona. Não tem nenhuma regra. Você leva o livro e fica com você. Depois você devolve. Certo? Então, é nisso que eu quero saber. O que você diz aí de criar polos culturais? Mas como eu vou criar se, na minha comunidade, eu tenho uma realidade bem diferente bem diferente dessa realidade aqui, que foi retratada por você? Começa por acreditar que comunidades mais pobres, e esse é um grande problema, e isso é comum, achar que a leitura... E só tomando um pouquinho de cuidado quando fala clássico, clássico pode ter várias acepções, uma delas é algo que perdura. Né? Eu acho que você falar que o Dom Quixote não é um clássico... Basta ter a experiência do leitor e perceber que o Dom Quixote ele faz sentido para muita gente até hoje. Né? E quando eu falo em clássico que perdura, eu posso falar de diversas culturas também, não apenas a cultura europeia branca, por exemplo, mas você tem clássicos em diversos outros lugares. Mas, infelizmente, essa é uma grande tragédia, é achar que eles são inacessíveis, que eles são difíceis, e você cria todo um obstáculo, às vezes involuntário, em torno disso. Você fala da sua experiência, eu falo da minha. Eu trabalhei numa editora em São Paulo, e uma das minhas funções era visitar regularmente escolas do município. Nós fazíamos doações para as bibliotecas, e nós promovíamos diversas conversas e diversas dinâmicas, e nós tínhamos alunos de primeiro ano lendo Ana Karenina também. E eu não estou falando em comunidades privilegiadas, eu não estou falando no Itaim Bibi, eu estou falando em lugares bastante problemáticos. Então, também existe. Não tem uma receita, não tem uma fórmula. Mas eu acho que um grande obstáculo para esse segmento específico que eu estou falando, eu volto a dizer, não é a única coisa que tem que acontecer, a leitura dos clássicos. Mas eu acho que seria também um tanto quanto problemático dizer que eles não são importantes.
Eles não precisam se sobrepor, mas eu acho que eles têm, sim, o seu encanto. Eu acho que, sim, a gente deve ter a possibilidade de ler o Dom Quixote, a Ilíada, a Odisseia. Eu acho, sim, que a gente tem que ler Dom Casmurro, entender, perceber, sentir, valorizar aquilo ali. Isso não exclui outras frentes. Mas eu confesso que é muito empírico isso. É o que eu vivi, não aquilo que eu não tenho uma fórmula, não tenho uma cartilha. A Mirna poderia falar também um pouco. A Mirna tem uma experiência vasta de formação de leitores que, com todas as situações adversas, também houve. Confesso que eu não sei. Eu acho que a roda de conversa chegou num ponto ótimo, que é debate. Eu queria começar, talvez a última palavrinha, dizendo que eu não sei andar de bicicleta. E não deu para aprender. 11 irmãos. Para qual filho os pais iam dar uma bicicleta? Para nenhum, né? Para nenhum. Então, aí eu volto ao conceito. Gente, se a gente conseguir, nos altos luminares da inteligência de Sorocaba e na comunidade mais simples do bairro mais pobre de Sorocaba, entender que cultura é aquilo que a gente faz para dominar a natureza, para a gente ser gente, seja como empregada doméstica, seja como executivo, seja como pedreiro, seja como professor. Não há briga, não há briga. Então é respeitabilíssimo quem não deixa de ler clássico. E é respeitabilíssimo quem não lê clássico, na minha opinião. Por quê? Eu não sei andar de bicicleta. Todo mundo sabe. O computador, para mim, é um belíssimo correio, e-mail, e uma belíssima máquina de escrever. Não precisa papel carbono, não precisa o branquinho. Que maravilha, viu? Mas tem gente que no computador faz miséria, faz tudo, né? Tudo. Faz compra com celular, tudo isso, e eu sou ignorante. Meu celular só uso em viagem. Meu nome está na lista telefônica. Todo mundo sabe onde eu trabalho. Polícia sabe, todo mundo sabe. Então, a gente precisa respeitar as diferenças. Mas respeitar a diferença não por uma ideia assim cômoda, uma ideia de paz a todo preço, está tudo bem, a dona Dilma é maravilhosa, o Lula só acertou, o prefeito Panunzio é outro maravilhoso. Não é nesse sentido. É no sentido de que todos têm dignidade e todos têm respeitabilidade no seu pensamento. Eu acho que é o radicalismo que estraga tudo. É o radicalismo. E a cultura em Sorocaba, aí vem o que o Simões lembrava. Eu só não gosto da palavra código, viu? Me lembra código penal, código isso, aquilo. Como também não aguento professor que fala em grade escolar. Pelo amor de Deus, grade é horrível. Eu passei atrás de grade. É matriz escolar. Olha que palavra linda. Matriz. Coisa de maternidade. Gera, cria. Eu acredito que o nosso plano cultural vai ser uma belíssima matriz. Não vai dizer tudo e não vai prender ninguém nesta ou naquela ideia, neste ou naquele ponto de vista. Vai ser uma matriz, uma geratriz, uma grande mãezona cultural dizendo: o Vitória Regia tem valores, tem valores, as universidades têm valores,
o centro da cidade tem valores, o 28 de setembro tem valores, o Ipanema Clube tem valores. A gente precisa acostumar a não torcer o nariz, gente. Para muita gente, falou Ipanema Clube, como também para outros falou. Quando eu era criança, aqui na Rua Padre Luiz, antes do 28 de setembro, existia a Frente Negra. E eu guardo até hoje na minha cabeça, no meu ouvido, é a Frente Negra que vai passar. Gente, eu acredito que essa roda de conversa é muito importante. Vamos levar essa roda para mais gente, para os vereadores, para os presidentes das associações de bairros. Vamos levar isso assim, nessa forma. Não estamos criando a roda, não estamos donos da verdade, apenas queremos dizer para todo mundo, acabe com essa ideia de que cultura é coisa para gente importante, que cultura é um certo nível de saber universitário, altamente escolarizado. Cultura é aquele comportamento de qualquer pessoa consciente da própria dignidade, levando a vida e não levado pela vida. Eu queria fazer mais um apontamento ainda dentro dessa questão a gente fala clássicos, fala literatura, mas quando eu estou pontuando isso daí, não é só literatura, mas a cultura que envolve todas as disciplinas de uma escola ou de um espaço não formal de formação. Mas é como a gente está com esse exemplo, né, concreto aqui, daí a gente acaba martelando nessa área. Já que o Aldo falou, né, que todos têm esse direito radical à dignidade humana, né, todos têm, todos, indiferente quem seja, como seja, né, de onde veio, pensar no qual que é o compromisso político da educação, porque a gente sabe que ele tem, né? Qual que é o compromisso político da gente trabalhar determinadas recortes da cultura e outros não, ou trabalhar todos, tentar trabalhar todos, outros não, ou trabalhar em detrimento da realidade local das pessoas, né? Então, quando o Simões falou lá antes de a gente abrir o debate, né, que existe uma escola onde toca uma campainha, ou seja, um sinal sonoro, e todo mundo começa a fazer uma coisa, eu não consigo lembrar de nenhum outro lugar senão uma fábrica, onde toca um sinal sonoro e todo mundo começa a fazer uma coisa silenciosamente, né? Qual que é o sentido e significado da leitura para essas pessoas, então? Será que elas não estão absorvendo um valor tácito de dominação? Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Mas eu desconfiaria, seria pessimista nessa denúncia. E quando o rapaz falou da Zona Norte, lá na biblioteca que ele tem, né? Ele não consegue trabalhar um clássico russo, lá na literatura russa que ele citou, né? O Dostoiévski, né? Não consegue fazer circular. Então, eu acho que existe um movimento de resistência, assim, das periferias ou das pessoas que não se sentem contempladas ou identificadas a essas culturas, que nem o Dostoiévski, né, ou Camilo Castelo Branco, ou, sei lá, não ficando só na literatura, ou um ensinamento de física, sei lá, do Newton, essas coisas. Então, eu acho que existe essa resistência. Então, se a gente não trabalhar, investigar, descobrir quais são as contradições sociais nas realidades do local onde está essa biblioteca, onde está a escola que eu dou aula, ou a escola que a Mariana dá aula, e trabalhar em detrimento do desvelamento das contradições sociais dessas pessoas, o conhecimento, seja ele o branco, o negro, o asiático, qual for melhor, então, eu acho que esse movimento de resistência vai se perpetuar. E acho que pode ser até que algumas culturas podem se perder graças não à cultura em si, né? A cultura, sei lá, branca, negra, asiática ou qualquer outra. Eu acho que vai perder por causa dessa insistência de uma reprodução, sem se preocupar com essa intenção política de desvelamento das contradições sociais que essas pessoas vivem. Que esse é o compromisso político da educação transformadora, como a Mariana colocou, libertadora. Então, pensando nessa outra provocação, como, né, pensar essa relação de cultura e educação, né, essa horizontalização, né, das culturas, nessa proposta de transformação como compromisso político da educação.
só queria completar aquilo que o Neto pediu para eu completar. É no seguinte, quer dizer, eu acho que todo mundo tem o direito, certo, de que, se ele quiser ir lá na biblioteca e pegar um Dostoiévski, ter um Dostoiévski para ele ler, certo? Mesmo que ele ainda não tenha direito. Porque eu acho que independe do nível, claro, que ele não vai, se ele não tiver um nível de leitura que vem vindo, que vem acompanhando, vai ser difícil para ele, porque o próprio nome já é difícil. Falar Dostoiévski no Brasil já é meio complicado. Falar Tolstói no Brasil já é meio complicado, né? Quer dizer, são nomes complicados e que ficam. Falar em Machado de Assis parece. Agora, acontece que todo mundo fala assim de diferenças, tudo mais. Machado de Assis era pobre, era negro, certo? Não há essa diferença cultural. Mário de Andrade era negro, era descendente de negro, certo? Gonçalves Dias era indígena, era descendente de índio. Então, nós temos que adentrar nesses elementos e conhecer que nós temos uma cultura aqui bastante variada e miscigenada nesse país aqui nosso, graças a Deus. Certo? Lima Barreto era negro, é um dos nossos maiores escritores. Maior do que Lima Barreto, ele compara-se a Machado. No brilhantismo, talvez até supere Machado em determinados momentos. Né? Negro. Certo? Por que é que se cria algo? Cruz e Souza, nós vamos longe. Certo? Se você for ver os nossos escritores, a maioria não é branca pura, não. Entende? Quer dizer, não é esse branco puro que todo mundo está falando aí. Os nossos nordestinos, os nossos escritores que vêm lá do Nordeste, não é? Veja lá como é que eles vieram para cá, que cor. Só um era do coronel, que era o José Lins do Rego, que era um coronel, tudo mais. Os demais, não. Não é? Então, é aquela linha do Suassuna, né? Eu acho que tem que chegar para todo mundo tudo. Não tem que pôr no último instante lá. Eu fico brava quando eu vou numa livraria e falo, pô, eu quero aquele livro lá, pô, porque ele está lá. Porque ele está escondido lá. É aquele que eu quero, né? Certo? Eu acho que é um direito. Agora, ele vai ter só isso se ele tiver uma leitura adequada. Né? E ele tem direito a essa leitura adequada. Eu acho que é aquilo de tirar, porque ele mora no Magnólia, porque ele mora não sei aonde, e ele não vai ter essa leitura, porque ele mora lá no bairro, nós estamos discriminando. Nós estamos fazendo aquilo que é discriminar e dizendo que ele não tem condições e não vai ter condições nunca, como é na linguagem, como é na fala. Certo? Não, vai ter que falar de acordo com o que ele fala. Não, ele tem que conhecer a norma culta, que seria uma outra, porque é um direito do cidadão. Como que ele vai se defender em determinados momentos se ele não tem a fala daquilo que ele precisa naquele instante, naquele momento? Então, eu acho que não. Essa criação, nós estamos discriminando. Nós estamos tirando dele o direito de ele optar por aquilo. Agora, dizer que a nossa cultura não é negra, que a nossa cultura não é indígena, que a nossa cultura é negra. Todos eles, quase, se você for ver, né, brasileiros, nós somos quanto na raça negra? Não é? E os grandes escritores nossos não tem como Machado era. Um dos maiores escritores, conhecido hoje mundialmente como um dos maiores escritores do mundo, pesquisado em todas as universidades do mundo inteiro, Machado de Assis. Agora, dizer que ele não tem valor porque eu fui lê-lo numa idade que eu não tinha competência para lê-lo, ou que eu não tinha condições ainda de conhecimento para lê-lo, e que eu não tive alguém que me incentivasse e que mostrasse para mim como se lê Machado, certo? Aí eu já renego e já relego ao esquecimento Machado de Assis, certo? Não, tem um momento, tem um instante, tem tudo mais. Pô, eu vou indicar, então, para você dar lá para ele, se dá Noites Brancas, do Dostoiévski, que eu tenho, eu vou dar para a sua biblioteca. Eles vão amar. Facílimo, gostosíssimo, não é, Neto? Certo? É uma descrição de São Petersburgo que lembra bem assim a vida da gente aqui, quando a gente anda perdido na noite por aí, você vai amar. Certo? Os contos novos que estão saindo de Tolstói, todos os contos, né? Nós estamos com 2 volumes inteirinhos agora para a gente digerir e gostar. Contos fáceis. Tolstói é fácil de ler. Não sei quem criou que Tolstói é complicado. Ele é facílimo.
Certo? Porque todo mundo quis dizer, me castigo primeiro de não sei quem, quis ler não sei outro mais complexo. Os contos, comecemos com os contos. Ler Grande Sertão Veredas é complicado no começo. Mas se eu ler partir de primeiras histórias, certo? Eu vou amar João Guimarães Rosa. Então, é saber fazer essa separação, essa divisão. Na poesia, eu vou ler Carlos Drummond, que é simples. Aliás, você deve ter um material lá, que foi levado, o material que eu fiz do Carlos Drummond de Andrade, em que é Sorocaba pura. O que ele coloca ali são os doces feitos em Sorocaba, é a mula cumprindo coisa de pasto, como é? Cumprindo não sei o que lá de pasto, é não sei quem fazendo como se é aquela mula do leite que levava todo dia, é a cozinheira lá fazendo lá, é a história do Robinson Crusoe contada ali. E as músicas, gente, literatura também é letra de música. É teatro, eu sempre falo isso, literatura é dramaturgia, levá-los a representar determinados textos, determinadas coisas. Tudo vai sendo facilitado. Aí depende de quem trabalha realmente com eles. Desculpe falar tanto. Eu só queria fazer um comentário, aproveitando a polarização assim, do debate, mas... sim. Mas aproveitando que a gente está falando realmente dessa realidade escolar, formal e não formal, lembrando assim do caso das rodas que a gente tem acompanhado com as gravações, aproveitando os espaços que eles falam realmente do lado dos artistas também, né? Que eles também, nos espaços culturais ou nas apresentações em si, que tipo de proposta a gente pode pensar no plano, né? Aproveitando que está sendo registrado, quando a gente coloca, por exemplo, num edital, numa link, por exemplo, as contrapartidas. E, geralmente, as contrapartidas vão para essa linha que a gente pode chamar de educacional. Mas que tipo de educação é essa? É uma reticência que eu vou deixar, porque o debate já está extenso, tem mais gente querendo falar, mas é isso. Pensando também que tipo dessa proposta que a gente pode colocar na conferência e nos próximos passos do Plano Municipal de Cultura, de que contrapartida é essa que a gente pode indicar, que a gente pode falar em contrapartida e os grupos fazem oficinas aqui e ali, mas e se eles estão reproduzindo o que, por exemplo, o Aldo está falando, no sentido de realmente não encarar uma igualdade de inteligência, mas estão lá passando e não estão ligando para a realidade mesmo que está acontecendo ali. Para mim, isso não é contrapartida. Para mim, isso vai para um outro caminho que talvez não seja do interesse público. Mas essa é uma discussão que eu acho que pode ser levada assim, daqui para frente também. Posso falar também? Contemplando aqui um pouquinho a fala do professor Aldo, da professora Mirna, o professor que trabalhou aí com o Paulo Freire, eu diria que talvez essas pessoas promotoras de cultura, os agentes culturais, o professor aí que tem uma biblioteca no Maria Eugênia, pudesse perguntar para o público do Maria Eugênia, até na intenção de estabelecer a horizontalidade, o que é que eles gostariam de ler. Porque, ainda que a Mina possa doar os livros do Tolstói, se eu tivesse na biblioteca, eu não ia querer o livro do Tolstói, mesmo tendo sido doado por ela primeiro, entendeu? Há outras literaturas que me interessam também, e que não necessariamente vêm da literatura do que a gente chama de norma culta. Eu concordo com o colega, eu acho que a norma culta pode ser discutida. Eu acho que há uma discussão para se fazer do que é norma culta, que é uma norma padrão. E que, embora a gente possa reafirmar que a nossa diversidade de escrita contempla diferentes origens, talvez as pessoas terem cor não significam que elas tenham uma etnia propriamente dita, em que elas se empenhem, né, no desenvolvimento, na promoção dessa cultura. Então, a gente tem escritores pretos e pardos, mas não necessariamente que trabalham com a disseminação da cultura negra. No meu caso, o meu foco de leitura é sobre a cultura negra. Eu posso ler Machado de Assis para me inteirar sobre os clássicos da literatura brasileira e sobre a sociedade brasileira de outras épocas, mas não só para entender sobre a cultura negra. Eu posso fazer uma leitura a partir disso também, mas eu tenho uma série de outros autores que vão me fornecer um material muito maior sobre isso. Então, eu acho que um diálogo com a comunidade em que essa localidade está situada é necessário, né? Então, assim, eu tenho aqui todos esses clássicos e, ainda que eu possa subi-los para a prateleira de cima, o que é que vocês gostariam de ler? Porque o diálogo é isso. Já que vocês trazem toda essa norma que a gente chama de norma padrão, quando a gente pergunta, a gente abre a oportunidade de que essas pessoas possam dizer aquilo que elas querem ler, ouvir ou ver,
né? E que a gente, com esse diálogo, também possa, conversando com eles, fazer essa contrapartida e apresentar esses outros autores. Eu acho que aí o processo enriquece. Mas quando a gente vem com esse aporte de que a cultura é necessariamente culta e que está superior, a gente não cria o diálogo, e aí a gente tem uma biblioteca que não circula, e a gente tem um espaço cultural com cinema, com vídeo, qualquer coisa, que não é frequentado, porque as pessoas não se reconhecem naquele lugar, né? E como representante, por exemplo, da cultura negra, eu não me reconheci durante um monte de tempo em vários lugares e ainda não me reconheço. Então, eu vou sempre nas marginalidades dos locais para poder encontrar-me, né? Então, aqueles que se interessam por ocupar os espaços marginais, que possam, no mínimo, estabelecer um diálogo com este público, senão a gente não consegue ir adiante. Eu vou encerrar. Tá? Temos mais uma pergunta, Cristina? Não, eu queria... É que é tanta coisa, minha cabeça está um ventilador, como diriam, né, os titãs. Eu acho que a gente centralizou mesmo as discussões agora na literatura, né? E aí a gente... Eu acho que não vejo problema, até porque trabalho com isso, né, principalmente a literatura infantil. Mas algumas coisas... Eu vou dizendo algumas coisas que fui pensando aqui, né, a gente estava discutindo. Acho que... Como a Mirna disse, né, e aí eu esqueci seu nome, desculpa, Adriano, né, e vocês, Mariana, né, é isso? A Mariana foi dizendo, eu acho que mais do que uma questão do que é clássico, não lembro que uma professora com quem eu aprendi muito há pouco tempo atrás, que me foi apresentada pelo Simões, a professora Alma Carrasco, ela disse que hoje a gente tem que trabalhar com a noção de bibliodiversidade, né? E aí, ou seja, a gente tem que ler tudo, né? Tudo no sentido de que todo e qualquer livro escrito por diferentes autores, diferentes temas, diferentes projetos gráficos, eles são importantes, porque fazem a gente se tornar um leitor melhor, uma pessoa melhor, né? Dependendo disso. Acho que isso é uma das questões dessa noção, que é a qual a gente trabalha, essa noção, a gente trabalha, pelo menos, com as crianças, no ensino fundamental. E a gente está... É engraçado, aí eu pensei numa outra coisa, que, quando a criança é pequena, a gente não vê problemas de trabalho com ela do ensino fundamental, né? A gente percebe um grande espaço aí, um abismo, quando ela vai para o Fundamental 2 e para o ensino médio, que parece que os jovens deixam, né, de gostar de ler. E aí a gente fica se perguntando o que aconteceu, né? O que aconteceu nesse meio do caminho? Que pedra que tinha, ou que livros não existiam, que mediadores deixaram de existir, para a criança deixasse de gostar de ler, porque eles leem muito no ensino fundamental. Mesmo tendo um professor que não lê, que não seja um leitor, né, experiente, mas elas gostam muito de ler. Bom, isso foi agora um parênteses. Acho que outra coisa que eu fiquei pensando também, eu quero ser muito breve agora, nessa relação cultura e educação, que eu acho que tem algumas questões, elas são prementes e são específicas da educação, né? A discussão da matriz curricular, a questão de que conteúdos são esses que se discutem na matriz curricular. Claro que se tem que discutir também, né? É uma discussão social, política, ideológica, cultural. Mas eu queria que a gente pudesse pensar, né, nos outros encontros, este diálogo, onde se encontra a educação com a cultura, num plano de cultura, né? Quais são as ações, que metas são essas? Então, na abertura das bibliotecas, das salas de leitura das escolas nos finais de semana, né? É a formação de mediadores culturais ou de mediadores de leitura em outros espaços, sejam eles, como a gente conversava na outra roda de leitura, não adianta ter uma estante com Tolstói, com Mia Couto, com quais sejam os outros autores de literatura, né? Que desde que não haja um mediador, o livro vai ficar lá parado, né? Acho que os percursos literários de cada sujeito também são importantes. E aí a gente vai fazendo percurso. Aí, voltando ao que a Miriam disse, acho que o direito, e tem o Maurício Aburri, que tem uma coisa belíssima no livro, que é A Linguagem é Poder, ele vai dizer que a gente precisa se apropriar de algumas armas também para poder combatê-las,
né, para poder combater esse poder colonizador que está aí. Então, acho que a bibliodiversidade é importante, o direito a conhecer essa bibliodiversidade, todos os livros que estão aí, de diferentes autores, é fundamental, porque Antônio Cândido diz isso, é um direito, como o direito à alimentação, à respiração, o direito de ir e vir, e é qualquer livro, né? E aí eu queria fechar com essa questão de onde, qual é esse encontro, que é isso que me deixa, né? Por exemplo, o professor, gente, professor não é um consumidor, não vou dizer consumidor, né, porque não gosto da palavra, mas estou usando. Não é um consumidor de cultura. Não se alimenta de cultura, né? Então, e como ele vai ser um grande mediador de leitura, porque não basta só ler livros para poder ser um bom mediador de leitura, né? E aí eu fico pensando nisso, como a cultura dialoga com a educação, nessa formação cultural desse professor, né? Nessa abertura de outros espaços que educação e cultura precisam discutir, né? Ai, chega, já falei muito, desculpa. Mais alguém gostaria de falar? Porque as questões nunca vão se fechar. E em 2 temas, com tanta polissemia como cultura e educação, os recortes acontecem, se ampliam, se desdobram. Nós não vamos conseguir fechar. Mas, de qualquer forma, estar aqui disposto, frente a frente, neste circo, nesse picadeiro, nos dá a dimensão. E aí eu gostaria de agradecer, para encerrar, a Secretaria da Cultura, toda a sua equipe, que se desdobra em horas extras da alma, porque não são horas extras de serviço. Isto aqui não está computado, Zé. Não é computado de trabalho nesse. É um outro tipo de trabalho, e às 8 horas estão todos aqui abertos, funcionando para aquilo todos que deviam estar. A todos vocês que vieram aqui, que vieram delicadamente nos ouvir, um pouco daquilo que nós fomos selecionados. Eu gosto, e ontem, por acaso, o professor Boaventura de Souza Santos estava aqui em Salto, hoje também, e ele diz uma coisa que a gente tem que estar claro, que é a ecologia das urgências e das emergências. Quando a gente não tem, as urgências aparecem. Este circo surgiu de uma ausência que se fez presença. E ele é muito forte ao dizer toda esta sua sociologia, que é muito simples, que, no fundo, ele fala do Milton Santos, que eu nem vou falar nada, porque eu convivi com o Boaventura e, por acaso, estudei o Milton Santos, mas foi só uma coisa... Mas eu quero dizer que nós estamos aqui nas nossas emergências e nas nossas ausências. O projeto que o Neto desenvolveu veio de uma urgência e de uma emergência que, se você levar hoje, talvez não seja... Sabe? As condições para as coisas acontecerem, elas surgem daquele local. Então, existe um paradigma dominante, sempre. E é importantíssimo que o poder público, ora hoje representada por você como a nossa autoridade da cultura do município, ser o farol que dê proteção a quem está submergido. Que você proteja com a força do poder público, não aqueles que já têm a visibilidade e o poder financeiro ao seu lado. E que bom que assim o tenham, mas que vigie aqueles que não estão. Porque, para a nossa sorte, né, professor Aldo, a cultura não é fixa. O que hoje está aqui, amanhã está ali, o que estava lá está aqui, e o que foi na sua época já não é mais nada hoje. O Harry Potter tem aí o seu lugar, o Paulo Coelho tem o dele, o Tolstói também tinha o dele, como tinha o Machado, e as coisas mudam. E quem nos faça um tempo vivo. Mas é fundamental que o poder público e as forças que ele é capaz de agenciar
E eu repito aqui a frase do professor Aldo. Eu sei o quanto é difícil, quantos convites vocês não fizeram para que os vereadores, para que a comunidade de bairro estivesse aqui presente. Mas vocês sabem que criticar é um mar. De orelhada, então, citando aqui como a literatura foi, é mais fácil ainda, né? Como falar mal das escolas de samba sem nunca ter frequentado e saber por que ela vai ganhar e ele não construiu um hospital. Esse é o discurso mais fim de tudo. Está dando dinheiro lá enquanto falta merenda. Bom, aí vira uma coisa que nós vamos ficar competindo com as questões que estão aí. Então, é móvel. Então, eu queria agradecer delicadamente a todos vocês que vieram, agradecer à Secretaria da Cultura, que tem essa tarefa hercúlea de reunir a diversidade. Aqui ninguém veio para convencer ninguém. Nós viemos colaborar com o nosso ponto de vista e, quiçá, se colaborou, ok. Se não colaborou, serviu para a gente se encontrar hoje, a gente não precisou fazer por Facebook. Já foi um sucesso. A gente está aqui ao vivo e a cores. Então, um tempinho para vocês dizerem tchauzinho bem rapidinho. Alguém quer falar alguma coisa? Ou podemos levantar? Podemos levantar. Ok. Muito obrigado.